Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre o Hagurumon. Então já avisando mais uma vez que esse daqui é um vídeo sobre o Hagurumon dentro das evoluções mais coerentes. Com certeza a gente vai ter outros no futuro, mas hoje eu vou falar de apenas uma linha evolutiva, tudo bem, pessoal? Então vamos conversar um pouco sobre essa evolução correta? Vamos embora! Então, essa linha evolutiva vai começar da mesma maneira, através de uma digitama, um ovo de Digimon, e quando ele chocar de dentro dele vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, que no caso dessa linha evolutiva vai ser um Digimon chamado Choromon, né? Que está aparecendo para vocês aí. Então, olhando para ele, de cara vocês vão perceber que ele parece um mouse de computador disfarçado de um rato mesmo, né? Meio que um rato mecânico, alguma coisa do tipo. Bem pequenininho, um Digimon máquina já nesse nível, o que é bem interessante, né? Difícil você encontrar Digimons assim, desse tipo, nesse nível. Ele é bem diferente de outros Digimons nesse mesmo nível, né? De certa forma, talvez mais avançado, né? Por aí vai. O nome dele, Choromon, também chamado de Coromon de certa forma, quer dizer fácil ou pequeno. Então, são nomes simples para um Digimon desse nível, é sempre assim que funciona, né? E na descrição dele, pessoal, é dito que ele é um Digimon que funciona através da eletricidade principalmente, mas que os olhos dele são fotossensíveis. Ele tem meio que um sensor de luz nos olhos, olhos vermelhos, né? Então sempre que tem luz, esse sensor está ativo e ele sabe o que está acontecendo em volta dele. Porém, a fraqueza é que quando não tem luz, quando fica tudo escuro, ele meio que para de funcionar, como se ele tivesse ido dormir, né? Então é um Digimon bem frágil, o que combina com o nível dele, né? E torna ele um Digimon super interessante, né? Diferente dos outros, com certeza. É dito também que aparentemente ele solta algumas cargas de eletricidade pela cauda dele, né? Cauda mecânica, quando ele está de bom humor. Bom, tudo bem. Então, pessoal, esse foi o Choromon e agora a gente vai para quando ele evolui para o nível em treinamento 2. Chegando então a um Digimon chamado Caprimon, que é esse que está aparecendo para vocês aí, que é o nível em treinamento 2 dessa linha evolutiva. Então, olhando para ele, vocês vão perceber que ele já é um pouco diferente, porque ele deixou de ser um Digimon totalmente máquina e agora ele tem um corpo de animal ali junto com aquela parte metálica, né? Eu já vou explicar isso para vocês. O nome dele, Caprimon, vem de Capricious, né? Que quer dizer impulsivo muitas vezes, que pode ter a ver com o fato de que ele é um Digimon desse nível ainda e faz as coisas por impulso muitas vezes, o que é interessante de certa forma, né? Indo para a descrição dele, então, é explicado por que ele ganha essa forma quando ele evolui para um Caprimon, né? O fato de que esse capacete para ele é extremamente importante, tão importante que é sempre parte do corpo dele. Então é quase como se ele fosse um ciborgue, né? Metade orgânico, metade máquina. Porque esse capacete é extremamente importante para ele. Ele usa principalmente essas pontas que parecem chifres como antenas, onde ele recebe ondas de rádio, ele recebe sons. Então muitas vezes ele precisa desse capacete, porque aparentemente os olhos dele são bem fracos. Então ele meio que se comporta como um morcego, né? Quase como se ele tivesse um radar. O que é bem interessante para ele. Tem um pouco a ver com a forma anterior, né, que a gente falou, pelo fato de que os olhos são importantes, de que ele consegue agora ficar ativo tanto de dia quanto de noite, né, na luz ou no escuro, graças ao capacete dele. Então é bem interessante, é uma espécie de evolução com certeza em como esse Digimon funciona, né? Além disso, aparentemente ele tem algumas técnicas de eletricidade também, uma delas inclusive bem forte, que é usada para paralisar inimigos, que aparentemente consegue paralisar até Digimons bem maiores do que ele, né? O que é bem legal, ajuda ele a fugir. Então, pessoal, quando o Caprimon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente evoluir pro pilar do nosso vídeo. Chegando então a um Hagurumon que está aparecendo para vocês aí já. Então, se vocês olharem para ele, vocês vão perceber que o corpo dele é uma engrenagem, que as mãos dele são engrenagens, os olhos são engrenagens, o corpo todo dele é assim, porque ele é um Digimon máquina montado com várias engrenagens, né? O nome dele, inclusive, Hagurumon, vem de Haguruma, que quer dizer engrenagem mesmo, né? Então, monstro, engrenagem. Então, indo para a descrição dele, a gente vai ver que ele é um personagem extremamente importante para Digimon. Se a gente for pensar principalmente em Digimon Adventure, mais ainda, porque aparentemente foram os Hagurumons que criaram as engrenagens das trevas, né? Aquelas que eram usadas pelo Devimon, né, em Digimon Adventure para fazer com que os outros Digimons ficassem do mal, né? Então, basicamente, o Devimon usou os Hagurumons para que isso acontecesse.
acontecesse de certa forma, né? Inclusive é dito na descrição do Hagurumon que eles criam essas coisas, colocam vírus nas engrenagens e daí colocam nos outros Digimons para controlá-los, e que certos Digimons malignos usam essas coisas aí, eles manipulam os Hagurumons para que as coisas aconteçam da vontade deles. Foi exatamente o que o Devimon fez, muito legal o que está sendo citado isso na descrição dele dessa forma, né? Não só isso, pessoal, também é dito que os Hagurumons precisam de todas as engrenagens para que eles funcionem direito, e muitas vezes se eles perdem apenas uma engrenagem do corpo deles, eles param de funcionar totalmente, né? Eles quebram basicamente, meio que eles morrem de certa forma, né? O que é bem parecido com o que acontece, por exemplo, com o Choromon lá, o primeiro Digimon dessa linha evolutiva, que meio que desligava quando ele ficava sem energia ou ele ficava no escuro, né? O que é bem interessante a gente ver essa conexão aí. Então, pessoal, esse foi o Hagurumon, e agora a gente vai ver o que acontece com ele quando ele finalmente passa por uma evolução para um nível adulto. Então a gente vai ter dois Digimons de nível adulto que vão aparecer aqui, e o primeiro dos dois é o Guardromon, que está aparecendo aí para vocês. E o Guardromon é normalmente visto como a evolução mais coerente para os Hagurumons. Afinal de contas, ambos são Digimons máquina, ambos são do atributo vírus e por aí vai, né? Então o Guardromon, super conhecido, é um Digimon máquina bem grande, bem resistente, né? Tem uma armadura super resistente e normalmente ele atira uns mísseizinhos que saem do braço dele, que tem o formato de guardinhas, né? Então os Guardromons têm um nome bem interessante, que se refere ao que eles são, né? Guardromon, guarda, robô, monster, né? Então basicamente monstro, guarda, robô é o trabalho deles, é o que eles fazem sempre que eles aparecem. E agora falando um pouco da descrição dele, é dito que eles são Digimons máquinas que foram criados originalmente, nasceram originalmente, com o intuito de proteger o mundo digital, as paredes de fogo, lugares diferentes do mundo digital, como os Digimons vacina e por aí vai. Porém, aparentemente, eles eram Digimons muito simples, né? E eles foram acessados por alguém que fez com que eles fossem infectados por um vírus, e daí esses Guardromons começaram a proteger essa pessoa ou esse Digimon que trocou as programações do Guardromon de certa forma, né? Porém, é explicado aqui que mesmo que ele esteja protegendo alguém ruim, ele não liga pra isso, porque ele é um Digimon muito simples e normal demais, né? Então, o objetivo principal dele é proteger as coisas. Se for para proteger alguma coisa ruim, alguma coisa boa, um herói ou um vilão, pra ele tanto faz. Então, bem interessante ver como esse Digimon funciona, né? Então, galera, apesar dele ser um Digimon muito legal, isso é tudo que a gente sabe sobre ele, né? E agora a gente vai falar sobre o segundo Digimon de nível adulto dessa linha evolutiva, que é também muito parecido com o Guardromon, com certeza. Que é uma variação de Guardromon chamada Guardromon Gold, ou Gold Guardromon, que é basicamente um Guardromon todo coberto por uma cor dourada. É uma variação de cor que a gente vê aos montes em Digimon, né? O que acontece, pessoal, é que existem explicações pro fato de que ele é esse Guardromon dourado, né? Fora o fato de que ele é todo parecido com o Guardromon, tem o mesmo tipo e tudo mais. Então, se você for para a descrição dele, está escrito lá que um Guardromon foi até uma mina de Chrome Digizoid que existe no mundo digital, e graças a ele estar lá por muito tempo, ele absorveu informações daquele lugar e ele ganhou essa cor dourada. Nada mais nada menos do que ele está coberto por Chrome Digizoid, dourado ainda, que é um dos mais resistentes, né? E graças a isso ele se tornou um Digimon que é ainda mais resistente, sendo que os Guardromons já são bastante, né? Mas ele também se tornou muito mais pesado, porque ele carrega ainda mais metal em cima do corpo dele, né? Em cima de todo o corpo dele, 100%. Então, com isso, ele se tornou mais lento do que um Guardromon normal, mas ao mesmo tempo muito mais resistente, com certeza, né? Então, a gente pode dizer que o Guardromon normal é o mais rápido e mais forte, e o Guardromon dourado é mais focado na resistência, né? E é bem mais lento. Então, pessoal, essa é a única diferença. Ele vai estar aqui porque, obviamente, ele vai ficar muito bom como uma evolução pro Hagurumon, né? E ele aí é uma variação, uma transformação do Guardromon mesmo também, né? Então, pessoal, agora que a gente viu esses dois, a gente vai ver o que acontece com eles quando eles vão finalmente evoluir pro nível perfeito. Chegando então ao Digimon de nível perfeito, Andromon, que já está aparecendo para vocês aí. Então eu imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe muito bem quem é o Andromon, né? Ele sempre foi um Digimon muito querido de muitas pessoas, né? Apareceu até no Digimon Adventure 2020 também.
Então o Andromon é diferente já, né? Ele já é um Digimon ciborgue, ele tem partes orgânicas também, bem parecido com o Caprimon de certa forma que a gente viu lá no começo. E graças a ele ter características humanoides muito mais presentes, né, do que o Guardromon, por exemplo, o Guardromon de certa forma parecia até maior do que ele. Ele é mais avançado, então faz sentido que ele seja um Digimon do nível perfeito. O nome dele bem simples, Andromon ou Monstro Android. Então, bem interessante aí, essas coisas se combinam. E agora, indo para a descrição dele. A gente aprende coisas bem interessantes, principalmente sobre a criação dele, né? Então, basicamente, ele foi um protótipo que foi construído por alguém com o intuito de criar máquinas cada vez mais poderosas. Também é dito que ele e o Digimon Boltmon foram construídos ao mesmo tempo, porém, no caso do Andromon, ele era mais máquina, enquanto o Boltmon era mais orgânico, né? Tem a diferença de nível também, afinal, o Boltmon é um Digimon de nível Mega já, né? Mas também é dito que graças a ele ser uma máquina, ele não tem consciência do que ele faz, né? Ele não tem noção das coisas, ele na maioria das vezes se comporta como um exterminador, ele vai para os lugares passando, destruindo as coisas e obedecendo ordens. Mas para quem conhece o Andromon sabe que muitas vezes ele demonstra sentimentos, né? Mesmo que não estivesse na programação, o que é bem interessante, né? Também é dito, pessoal, que ele tem uma certa diferença do Andromon que veio da Ilha Arquivo. Então a gente sabe que a Ilha Arquivo é um lugar bem único do mundo digital e que aparentemente o Andromon de lá é diferente. Talvez ele tenha mais sentimentos do que os outros Andromons, por algum motivo, talvez programação, vai saber, né? Ele é um Digimon bem forte, é dito na descrição dele que ele é capaz de derrubar certos Digimons com um golpe só, né? Um Digimon do nível perfeito faz sentido. E daí então, falando um pouco mais da tecnologia dele, é dito que essa tecnologia foi apropriada por Digimons como o Metal Greymon e o Mega Dramon, então meio que eles vieram depois do Andromon, com essa coisa de protótipos, né? E que acabou no final chegando à máquina perfeita de certa forma, que seria o Mugen Dramon. Então, bem interessante tudo isso daí, pessoal. O Andromon é super importante também. E agora a gente vai para quando esse Andromon finalmente evolui para o nível Mega. E aqui nesse vídeo a gente vai ter apenas um Digimon de nível Mega, que é o High Andromon, que já está aparecendo para vocês aí. E ele é basicamente um Andromon que foi super melhorado, então o corpo dele ainda lembra o corpo do Andromon, mas super mais tecnológico e aperfeiçoado e mais forte, né? O nome dele reflete isso. High vem de high-tech, ou tecnologia de ponta, né? O Andromon que agora faz parte dos Digimons melhores, vamos dizer assim. É assim que eles querem mostrar, né? Como o nível Mega dos Andromons. E daí, indo para a descrição dele, a gente tem vários detalhes interessantes sobre isso. Como, por exemplo, o fato de que o corpo dele foi todo revestido com ainda mais cromidigizoide, né, o metal mais resistente e poderoso do mundo digital, que deu a ele muitas habilidades, força, resistência e, o mais importante, o fato de que o corpo do Andromon, apesar de ter sido revestido por metal, ele tinha várias partes que ficavam expostas, né, partes biológicas. Isso, de certa forma, eram fraquezas dele, que agora ele não tem mais. Então ele ficou ainda mais forte, mais resistente. E também que certas partes de tecnologia que foram adicionados a ele deram a ele finalmente consciência. Então ele pensa por si mesmo, ele não precisa mais obedecer ordens de outros e programação e por aí vai. Então se ele atacar você, ele está atacando porque ele quer mesmo, né? Além disso, é dito que por ele ser um Digimon vacina e que se especializa em destruir vírus, os ataques dele contra Digimons vírus são extremamente poderosos e intensos, né? Então, bem interessante isso daí. Então, pessoal, o Andromon já era um Digimon muito poderoso, o High Andromon é ainda mais, ele com certeza consegue lutar contra os Digimons de nível Mega bem fortes, tranquilamente agora, né? Então, pessoal, esse é o Digimon de nível Mega que eu queria mostrar para vocês, mas eu quero mencionar um outro. Então vai aparecer para vocês aí o Mugen Dramon. E eu vou apenas citar ele aqui, pessoal, mas eu não vou adicionar ele na linha evolutiva. Ele pode sim ser uma evolução de Andromon, mas eu acho que ele não fica tão bem aqui nessa linha evolutiva pelo fato de que ele usou informações de Andromon no corpo dele quando ele estava sendo construído. Então ele tem bem pouco de Andromon, né? É difícil você conectar o Mugen Dramon com o Andromon se você pensar bem. Então, apesar de sim ser possível que uma evolução dessa aconteça, eu não acho que ela fica boa, mas eu tô mencionando o Mugen Dramon porque sim, ele tem um pouco das informações do
do Andromon no corpo dele, tudo bem, pessoal? Mas aí, através disso, essa linha evolutiva termina porque o High Andromon não evolui para nenhum Digimon acima do Mega. Então, galera, eu vou deixar essa linha evolutiva um pouco mais aí para vocês irem checando ela, mas eu acredito que todo mundo que conhece o Hagurumon sabe dessa linha evolutiva, né? Afinal de contas, ela é a linha evolutiva mais utilizada para o Hagurumon em todos os jogos que a gente vê por aí, né? Então as pessoas conectam bastante esses Digimons uns com os outros. Mas é aquilo que eu disse para vocês no começo do vídeo, existem outras linhas evolutivas que ficam bem legais para o Hagurumon, mas eu vou citá-las em outros vídeos. Eu tô colocando uma linha evolutiva por vídeo para que as coisas fiquem mais organizadas e eu possa explicar cada um desses Digimons sem criar uma grande bagunça, tudo bem, pessoal? Então essa linha evolutiva é super legal, eu gosto muito dela, gosto bastante do Hagurumon também, acho ele um Digimon super interessante. Eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham do Hagurumon, porque todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho para você ter mais notificações. E se você quiser, você pode estar se tornando membro do canal clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dia escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui, espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso, aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui, dia escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!